Quantas pessoas tem, Marina? Só um minutinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 pessoas. Já Ó, dá. Podemos começar, Fran. Então, boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Temos pautas e justificativas, Marina? Sim, a Ana Cristina, né? Ana Cristina, a Estela, a Luíse está de férias também. Três. Ok. Seguindo na pauta, a gente tem a ata número 6 da plenária do dia 18 de junho para aprovar. E aí, conforme a gente acordou, né? A gente não lê a ata aqui na plenária. A ata já foi encaminhada por e-mail. E a gente só coloca para aprovação ou reprovação. Marina, se tu quiseres... Se alguém tiver algum apontamento para fazer, né? Também alguma Eu, ressalva, como já foi feito em outras plenárias. eu tenho um apontamento. Posso falar? Então, estão me escutando? toma. Quem que tem inclusão de É, pauta? é, A não é Gabi. inclusão de pauta, é uma consideração sobre a ata. É a Gabi. Ah, tá. Quer fazer a inclusão de pauta aí? Me esqueci se alguém tiver alguma inclusão para fazer de pauta. Acho que pode falar então, Gabi. Eu notei a falta da informação da última reunião que foi determinado, a gente deliberou um encaminhamento de um relatório para o Estado em relação a repasses de verba, né? E aí esse documento seria feito especialmente pela Luísa e pela Marina, né? Se não me engano, colocando, né? Apontando os recursos que já estão sendo, enfim, investidos e tensionando, né? Esse repasse estadual, especialmente para serviços de equipamentos de acolhimento adulto e população em situação de rua. Eu não faltou isso, eu acho. Ah, tá, você diz? Isso. Tá. Quem que ficou responsável, Marina, por fazer foi a Luísa ou foi É você? a Amabile que o quê? A ata ou o documento? Não, o documento. O documento é eu e a Luíse, mas não foi feito, não. A gente ainda nem sentou para começar isso daí, porque a gente teve outras prioridades que foi a conferência e a documentação que vem depois da conferência. Então, eu vou iniciar isso daí e aí eu vou passar para ela dar sequência, porque quem vai saber colocar aquelas informações orçamentárias lá vai ser ela. Mas não Uhum. foi feito, não, porque não teve tempo mesmo, tá? Mas na ata tinha que constar, sim, o assunto, até porque senão a gente acaba esquecendo, né? Então, talvez pedir para a Amabile incluir, a gente aprova com ressalva? Ou não aprova, deixa juntar a próxima. Tá. Aí aprova tudo junto. Se a Amabile quiser entender certinho, Amabile, o que precisa ser colocado, quer questionar. Oi. Oi? Sim, sim, eu realmente não me recordo dessa informação para colocar na ata. Se ela puder me explicar melhor ali. Ou talvez você olhar o vídeo, né? Não sei. Mas ela pode Aham. relembrar. Tá, aham. Eu faço, eu olho o vídeo para fazer. Normalmente, conforme vou vendo o vídeo, vou fazendo. Realmente eu não lembro dessa informação, mas eu vou verificar isso certinho depois. Daí a gente aprova então depois tudo junto, porque acho que vale a pena passar de novo e ver se contemplou o assunto né? Beleza, então. Então, acho que a gente pode passar para a segunda pauta, que seria a aprovação do relatório da conferência, né? A ideia é fazer a leitura do relatório, Marina. É bom, né? Uhum. Você consegue fazer? Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui.
Ele tem 33 páginas. É porque tem as moções ali, né? As moções não precisa, né? Pode ler também, é porque. Mas assim, o relatório em si são as informações importantes, são acho que os números ali, mas se quiser ler a moção também pode. Uhum. Então, só para resgatar, né, a conferência ela teve início no dia 2 de julho e finalizou no dia 3 de julho. Foi realizada ali na Faculdade Municipal e teve um total de 67 participantes. Desses 67 participantes, foram feitos alguns marcadores sociais. E aí, dentre eles, tiveram 16 participantes, pessoas negras, que se autodeclaram pretas ou pardas, 3 pessoas com deficiência, nenhuma na categoria de LGBTQIAPN+, 6 pessoas com mais de 60 anos, nenhuma pessoa entre 12 e 17 anos, 11 pessoas entre 18 e 29 anos, 0 migrantes, refugiados e apatriados, 0 total de pessoas atingidas por barragens e grupos populacionais tradicionais específicos, uma pessoa indígena, 0 quilombola, 0 cigano, 0 extrativista, 0 pescador artesanal, 0 comunidade de terreiro, 0 ribeirinho, 0 agricultor familiar, 0 assentado, 0 total de beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, 0 total de acampados, 0 total de atingidos por empreendimentos de infraestrutura, 0 total de famílias de presos do sistema carcerário, 2 catadores de materiais recicláveis e 0 pessoas em situação de rua. Ali dos delegados eleitos, tivemos. Se eu estiver fazendo a leitura errada, tu me corrige, tá, Marina? Como eu não participei da conferência. Dos usuários, nós tivemos 2 cotistas, sendo um total de 9 representantes desse segmento. De trabalhadores, nós tivemos 2 delegados eleitos por ampla concorrência, sendo um total de 28 eleitos. Das entidades, nós tivemos 1 eleito por ampla concorrência, 1 delegado cotista, sendo um total de 5 delegados por segmento. Do governo, 2 por ampla concorrência, e no total de 25 desse segmento. Total de delegados eleitos. Oi. Não, eu acho que está confuso isso aqui para mim. Não sei se todo mundo está conseguindo acompanhar o documento. Parece que esses números são maiores, né? Não seriam só. Essas informações não seriam de todos os 8 delegados eleitos daqueles. Não tem a possibilidade de ter sido preenchido errado, Marina? Você está naquela tabelinha, né? Isso. Sim. Se quiser compartilhar a tela, São 8 delegados, né? E aí, a hora que você faz o cálculo, porque tem um cálculo de percentual ali, né? Aham. Mas o percentual é só o. Desculpa. O percentual é no geral ali o que foi de cotista, mas no geral dos 8, né? Na última linha, o total de delegados. Na última linha, sim. Mas eles fazem a somatória. Ah, tá certo, a somatória. Tá certo. Tá certo. Então, o número total de delegados entre usuários, trabalhadores, entidades e governo, eleitos por ampla concorrência foram 5. O número de delegados cotistas, 3, aí totalizando 8 delegados por segmento, né? Os segmentos que foram trabalhados ali. Sim. Eu acho que só foi preenchido errado ali, Marina, o governo, que está 25 ali, ó. Ou eu estou lendo errado, a minha miopia deve estar agravada. Tem um número 28 e tem um número 25. É porque a coluna total de delegados por 25 pessoas que se declararam governamental, todos ali eram candidatos não é a candidatura, é o tanto de delegado que você tem naquele segmento da plenária inteira. Assim como entendi. você tem 28 que se declararam como trabalhadores.
Entendi. entendeu? Agora faz sentido. Entendi. Mas no total foram eleitos 8, né? 5 por ampla concorrência, considerando os segmentos ali, e 3 cotistas. Isso. Certo. Eu acho que ali a quantitativa de pessoas envolvidas com a organização, acho que isso já tinha sido discutido na mesa diretora, no regimento interno, acho que não faz sentido a gente repassar. Vamos ver o que seria mais importante, né? Aqui são as pessoas que fizeram parte assim do trabalho ali para Sim, a conferência acontecer, isso. né? Aí só para As então reuniões que a repetir ali gente teve. isso, aí só para repetir o que a gente trouxe ali. Então, foram 67 participantes, 5 entidades que participaram, da categoria de trabalhadores 28, dos usuários 9 e do governamental 25. Aí revela a necessidade de um alcance maior dos usuários, né? Porque tivemos 9 representantes de usuários. Sim, bem pouco. Uhum, Num geral, acho que foi uma conferência com pouca participação, né? Até uhum, dos servidores, assim. sim. Tá, vamos lá. Eu tenho uma observação no item 5. Eu não sei se já chegamos lá, né? Fran? No item 5, É foi o que uma a gente passou tabela. agora. A gente passou agora. Quantidade de. Tá. Ah, peraí. Ah, não, eu acho que. Não, não tenho nada a observar. Eu fiz confusão, eu acho. Eu fiz confusão. Vamos dar sequência aqui. Aí também não vejo necessidade de a gente repassar a programação, que aparentemente foi seguida. Aí a avaliação pelos participantes. Tá. Foi feita a avaliação? Foi no fim, Marina, a avaliação? No último dia? Foi no último dia. Tá. E aí tiveram alguns quesitos que eles deveriam ter sido analisados, né, pelos participantes. Seriam eles mobilização e preparação, local e infraestrutura, acessibilidade, programação e participação. E aí, dentre esses itens a serem avaliados, as categorias seriam ótimo, muito bom, regular, ruim e péssimo. E aí, quem está acompanhando o documento, logo abaixo foi feito um quadrinho, né, em relação a cada uma dessas categorias e a forma como elas foram adjetivadas. Então, em relação à mobilização e preparação, 9 pessoas disseram que foram ótimo, 7 muito bom, 8 regular, 1 ruim e 3 péssimo. Em relação ao local e à infraestrutura, e aí envolve alimentação, transporte e hospedagem, que daí eu acho que no caso não entra para gente. Mas 11 pessoas disseram que foi ótimo, 10 muito bom, 6 regular, nenhuma pessoa disse que foi ruim e uma pessoa disse que foi péssimo. Em relação à acessibilidade, 9 pessoas disseram que foi ótimo, 6 muito bom, um regular, nenhum ruim e nenhum péssimo. A programação, 19 pessoas disseram que foi ótimo, 9 pessoas muito bom, uma pessoa regular e nenhuma pessoa ruim e péssimo. Em relação à participação, 11 pessoas disseram que foi ótimo, 6 pessoas muito bom, 9 regular, um ruim e um péssimo. Só estou voltando ali em relação às categorias de qualificação, eu acho, só para a gente entender. A questão é que a gente não consegue saber, né, Marina, o que as pessoas que disseram, por exemplo, que foi ruim e péssimo em relação ao que elas estão falando, né, especificamente, porque se a gente for na descrição de cada item, ele é um pouquinho mais amplo, né? Por exemplo, a relação ali da acessibilidade, ela fala adequação do espaço físico, tecnologia, intérprete de Libras, equipe de apoio e demais condições para a participação das pessoas com deficiência. Mas aí quem colocou muito ruim, a gente não sabe sobre o que ela está falando necessariamente, né? Se faltou um intérprete, se faltou foi acessibilidade ao prédio.
Eu acho que isso talvez dê para aprimorar, não sei se é possível também para as próximas É conferências, porque né? esse daí já vem feito, né? Dessa forma. Mas a gente teve o cuidado de verificar se a pessoa com deficiência, qual era a demanda que ela tinha. E nenhuma Tá, delas tinha esse tipo de demanda. Então, a avaliação que foi feita provavelmente não foi por isso, porque foi perguntado o que que precisava, né? Se precisava de alguma tecnologia para a entendi. pessoa poder participar, tal. Então, não é essa a questão. Tá. Uhum. Mas da acessibilidade não tem nenhum ruim ou péssimo. É, na acessibilidade, não. Teve Aham. da local, infraestrutura, alimentação. Eu creio que a alimentação talvez alguém criticou porque não teve almoço, né? Só teve coffee, então pode ser também nesse sentido, né? Apesar de Uhum. ter sido ofertado um alimento assim de qualidade, o café estava muito bom, mas não era almoço, né? Uhum. Ou talvez aquela questão que a gente discutiu, né, da própria, de alguma pessoa ter alguma intolerância ou alergia e não ter o alimento específico, né? Que foi um tema de debate de uma das plenárias que a gente fez, né? Ou da mesa, agora eu não vou me lembrar qual foi o espaço que a gente discutiu isso. Também. Mas ontem também a gente teve a Conferência das Mulheres e também só foi oferecido coffee, né? Nos dois horários, tanto Nenhuma manhã e conferência tarde. teve almoço, todas elas foram só coffee. As três conferências teve o mesmo coffee. Quer dizer, acho que da pessoa idosa teve uma outra empresa que forneceu, mas foi coffee também. Tá, vamos lá então. Ah, próximo item seria os conhecimentos agregados a partir da participação na Conferência de Assistência Social. E aí foi feito um registro do consolidado das avaliações preenchidas pelos participantes referente à percepção deles sobre os conhecimentos agregados a partir da participação na conferência. No que diz respeito ao tema da conferência e ao segundo plano decenal da assistência social. E daí, para essa avaliação, eles consideraram o quantitativo de participantes, que avaliou cada item do que a gente vai falar ali abaixo, considerando a gradação 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o 5, ele é considerado o grau máximo de conhecimento agregado, e 0 indica que não agregou nenhum conhecimento. Então, eles fazem uma mediana entre o 0 e o 5. Em relação à ampliação de conhecimento sobre o tema da conferência, 15 pessoas disseram que agregou muito, deram nota 5, 8 deram nota 4, 3 deram nota 3, uma pessoa nota 1 e nenhuma pessoa deu 1 e 0 sobre a agregação de conhecimento. E. Ai, meu cursor agora travou. Aqui. E sobre a ampliação de conhecimento sobre o segundo plano decenal da assistência social, 12 pessoas deram nota 5, 6 pessoas 4, 5 3, 2 2, uma pessoa deu 1 e duas pessoas colocou na categoria 0. Sobre isso, Marina, vocês fizeram algum questionamento? Teve alguma agregação de informação sobre isso? Para a gente entender? Porque assim, quando a gente recolhe esse documento, já é no final, e ele não é, tipo, Já está identificável, ele é esvaziado anônimo. também. Ele é anônimo, né? Então não tem como a gente Entendi. questionar o que que a pessoa, né? Mas assim, eu não sei, agora vai falar quem estava nos grupos, né? Nos eixos, assim. Mas o plano decenal, às vezes, ele é pouco comentado, né? Não é todo eixo que vai trazer o eixo, esse assunto, né? No eixo 2 não foi falado, eu acho que nada. Acho que absolutamente nada do plano. E além dos eixos, nenhum momento da Não, conferência foi tratado sobre isso. na palestra se falou da construção dele, né? Que agora vai começar um novo plano decenal. Se falou disso ali na palestra. Eu acho que na pré-conferência se falou do plano decenal também, da construção do novo, né? Tá. E aí Agora, teve. deixa eu só fazer uma observação sobre essa parte aqui, né?
essa próxima parte que você vai falar, eu Aham. percebi assim que como o quadro veio de uma forma, eu acho que as pessoas não visualizaram esse primeiro quadro, porque ninguém anotou ele. Então, assim, você vai ver que só vai ter, acho que um muito bom, e o resto não fala dele. Eu acho que a pessoa não visualizou esse quadro como uma questão para responder. É a única explicação que tem, porque das pesquisas que vieram, não tinha anotação nesse primeiro quadro aqui, que é o tema da conferência e eixos da conferência, relevância e clareza. Aí tem o tema, né? Aí vai ter ótimo, muito bom, regular e ruim. Aí vai ter um quadrinho logo abaixo que está falando sobre esse tema, seria a avaliação dele. E aí eu percebi que quase ninguém avaliou. Eu acho que ninguém percebeu que ali tinha que ter sido assinalado alguma coisa. Eu sou uma que eu não nem vi isso. É, então, acho que muita gente não viu. Fran, você tá aí? Francine caiu? Marina, só para compartilhar esse item que tu estavas falando ali sobre a avaliação do tema da conferência, sabe o que Ah, pode ter acontecido? Porque eu entendi dessa forma e eu preenchi dessa forma, porque ele pergunta sobre a relevância e a clareza dos eixos. Como eu participei só do eixo 2, eu respondi só o eixo 3, eu acho. Eu só respondi do eixo que eu participei e não dos outros eixos, porque eu não tinha informação, por exemplo. Foi isso que aconteceu comigo. sim. É, faz sentido também. Porque em Marina, cima só teve uma avaliação, mas, por exemplo, que é muito bom ali. Oi, pode falar, Fran. é que eu caí no computador, eu voltei pelo celular, Ah, a percebi que você internet está sumiu. oscilando. Deixa eu tentar voltar para o documento, eu acho que eu não tô conseguindo entrar no documento aqui. Se tu conseguir abrir aí, dá continuidade na leitura, Marina. Tá. Então, vai ter lá o tema da conferência 20 anos do SUAS, construção, proteção social e resistência. Daí ele vai ser avaliado como ótimo, muito bom, regular, ruim. E péssimo deve ser, deixa eu ver. Então, aí, ótimo 00, vai ter apenas um muito bom, que é lá em cima. Aí eu não sei esse quadro aqui, como o tema não foi avaliado por todos, né? Mas aí quando vai lá para o eixo 1, relevância e clareza, né? Então, 5, entende que foi ótimo, 3, muito bom, e não teve regular, nem ruim, nem péssimo. No eixo 2, relevância e clareza, teve 4 ótimos, 3 muito bom e só foi avaliado entre ótimo e bom. O eixo 3, relevância e clareza, teve 4 ótimo e 3 muito bom. E o eixo 4, 4 ótimos e 3 muito bons. E o eixo 5, relevância e clareza, 4 ótimos e 3 muito bom. Aí vem trabalhos em grupos para debate. Alguém está falando alguma coisa? Aí, na letra B, ele trabalha em grupos para debates dos eixos e definição de proposta de deliberação para a Conferência Municipal de Assistência Social, considerando as categorias ótimo, muito bom, regular, ruim e péssimo, né? Então, aqui vai avaliar os trabalhos em grupos ali e as definições de propostas e da deliberação. O trabalho do eixo 1 teve 6 ótimos, um muito bom, um regular. O grupo 2 do eixo 2, 4 ótimos, 2 muito bons e um regular. Trabalho do eixo 3, 5 ótimo, um muito bom
e 1 regular. O eixo 4, 5 ótimo, 1 muito bom e 1 regular. E o eixo 5, 5 ótimos, 1 muito bom e 1 regular. E depois a gente tem ali a avaliação pelo conselheiro, né? Então, aqui em cima já era do conselheiro? Deixa eu voltar. Não. Essa avaliação que eu estou vendo é dos conselheiros, tá? Aí depois, a avaliação final pelos conselheiros, né? Já era para você avaliar com textos, né? Então, aspectos positivos, aspectos negativos e demais considerações. Quanto a aspectos positivos, fortalecimento da participação democrática, ouvir várias frentes de atuação, esclarecimento de trabalhos em grupos, estrutura, computador, data show e material impresso, explanação das temáticas e discurso sobre os eixos, organização, coerência e coordenadores capacitados. Esses aí foram os aspectos positivos apontados. Os aspectos negativos apontados: pouca participação da gestão pública, faltou a participação da sociedade civil, pouca participação dos técnicos e gestores da assistência social e poucos participantes não poder fechar os equipamentos para ampla participação. Demais considerações: agradecimento à equipe organizadora do evento. Precisamos avançar mais, pensar em mais estratégias para promover a maior participação dos usuários, técnicos e gestores. Deveria ter maior participação da gestão. Até aí é a pesquisa aplicada, né? Aí depois vai ser os eixos, né? As propostas ali que foram as prioridades do município, a do estado e a da União. Então, cada eixo trouxe 3 propostas, e dessas 3 foram escolhidas 2 propostas para passar para o município. O eixo 1, com o tema universalização do SUAS, acesso integral com equidade e respeito às diversidades. Então, como prioridade para o município, o eixo 1 trouxe garantir em todos os equipamentos e serviços, considerando também situações de emergência e calamidade pública, o acesso a intérpretes de línguas de sinal e línguas estrangeiras, tradutores e mediadores culturais, articulação para acesso do curso de língua portuguesa, como também assegurar a acessibilidade dos equipamentos de modo a garantir a universalidade do acesso e qualidade do atendimento para todas as populações. Receber da vigilância socioassistencial, essa aqui é a segunda proposta, tá? Receber da vigilância socioassistencial dados e informações socio-territoriais semestralmente, de modo a entender e considerar as necessidades de cada território para planejar e executar as ações de acesso da população aos serviços, garantindo a universalização do SUAS com acesso integral, com equidade e respeito às diversidades. E a terceira proposta do eixo 1, receber da vigilância socioassistencial dados e informações socio-territoriais semestralmente, de modo a entender e considerar as necessidades de cada território para planejar e executar as ações do acesso das populações aos serviços, garantindo a universalização do SUAS como acesso integral, com equidade e respeito às diversidades. Como prioridade para o Estado, o eixo 1 trouxe ampliar a discussão com os municípios e garantir o repasse financeiro fundo a fundo em relação à equidade de alocação dos recursos do SUAS, considerando a nova conjuntura de desproteções sociais, visando o acesso e a universalização do SUAS, bem como as especificidades territoriais do público relacionado às diversidades. E a prioridade para a União do eixo 1 foi subsidiar e garantir capacitações, campanhas e conteúdos de abordagem ao acesso equitário e o respeito às diversidades para qualificação de gestores, trabalhadores, usuários e conselheiros, inserindo-os na política de assistência social. Aí o eixo 2, ele vai trazer, o tema dele era aperfeiçoamento contínuo do SUS, inovação, gestão descentralizada e valorização. Vocês acham que ler todos eles ou vamos ler somente aquilo que foi aprovado para encaminhar?
Só o que Eu foi acho que só o que foi aprovado. Eu também Isso acho. aí. Porque senão vai ficar muito longo isso aqui, é muita coisa. Eu vou direto na que foi aprovada, então. A plenária final, então, foi deliberado para o município garantir, a primeira proposta, né? Garantir em todos os equipamentos e serviços, considerando também situações de emergência e calamidade pública, o acesso a intérpretes de línguas de sinais e línguas estrangeiras, tradutores e mediadores culturais, a articulação para o acesso de cursos de língua portuguesa, bem como assegurar a acessibilidade dos equipamentos de modo a garantir a universalidade do acesso e qualidade do atendimento para todas as populações. Segundo, receber da vigilância sanitária dados de informações territoriais semestralmente, de modo a entender e considerar as necessidades de cada território para planejar e executar as ações de acesso das populações aos serviços, garantindo a universalização do SUS com acesso integral com respeito à diversidade. 3. Qualificação dos processos de diagnóstico socioterritorial e gestão territorial através de formação e capacitação sobre a vigilância, construção de protocolo de gestão sobre vigilância socioassistencial e construção de instrumentais que auxiliem na operacionalização de processos de diagnósticos. Essa proposta visa a melhoria do planejamento e direcionamentos orçamentários para todos os níveis de proteção, serviço e benefícios. 4. Implementação da gestão do SUAS com vistas ao fortalecimento, integração e ampliação das ações e equipamentos e equipes de educação permanente, gestão do trabalho, vigilância socioassistencial, implantação de planos de cargos, carreiras e salários. 5. Fortalecimento e ampliação da política de trabalho e renda jovem palhocense, qualifica Palhoça, buscando garantir articulação com a política de assistência social e maior integração da segurança de renda como serviços socioassistenciais. 6. Analisar e avaliar periodicamente, com participação dos usuários e setores socioassistenciais, as barreiras por territórios e as condições de acesso aos benefícios e serviços socioassistenciais e aos programas de transferência de rendas. 7. Implantar a estratégia de transferência ativa para garantir aos cidadãos e trabalhadores o acesso claro e contínuo às informações sobre orçamento, recursos disponíveis e aplicação financeira no SUAS, de recursos municipais, estaduais, federais para o âmbito municipal. 8. Garantir a formação permanente para conselheiros municipais, usuários e trabalhadores sobre o SUAS, orçamentos públicos, controle social, com a implantação de um setor responsável junto à educação permanente da Secretaria Municipal de Assistência Social, visando incluir a representatividade do Conselho de Assistência Social, com incentivo à participação de povos originários, população LGBTQIA+, juventude, migrantes, entre outros. Garantir recurso. 9. Garantir recursos para ampliação da equipe técnica e estruturação da vigilância socioassistencial no intuito do desenvolvimento de estudos, monitoramento e diagnósticos que possam subsidiar o planejamento e o financiamento da política municipal de assistência social. 10. Garantir o percentual de 8% do orçamento municipal para o Fundo Municipal de Assistência Social. E agora, para o Estado, ampliar a discussão com os municípios e garantir o repasse financeiro fundo a fundo em relação à equidade e alocação dos recursos do SUAS, considerando a nova conjuntura de proteção sociais, visando o acesso e a universalização do SUAS, bem como as especificidades territoriais e dos públicos relacionados à diversidade. 2. Ô, Garantir Marina, só voltando ali, os 8% é para a União, né? O repasse, né? Garantir 8% da União, Não, é é isso? do município. Do município? Tá. Número 2, garantir suporte técnico do Estado e repasse de recursos para viabilizar a contratação de supervisão técnica para aprimoramento dos serviços. Garantir apoio técnico do Estado aos municípios na implementação de estratégia de busca ativa, acompanhamento familiar e gestão territorial dos benefícios. Criar estratégia de acesso à informação para a população, trabalhadores, visando o fortalecimento da comissão intergestora bipartite, com a finalidade de ampliar as
ampliar a publicidade às pautas, deliberações e com escuta da sociedade civil antes das decisões. 5. Garantir recursos para implantação do serviço de acolhimento regionalizado de mulheres vítimas de violência e família em situação de despejo. E para a União, subsidiar e garantir capacitação, campanha e conteúdos que abordem o nosso equitário e o respeito às diversidades por qualificação de gestores, trabalhadores, usuários e conselheiros inseridos na política da assistência social. 2. Qualificação e ampliação de campanhas de divulgação sobre o SUAS para promoção do trabalho desenvolvido no serviço e ampliação do acesso da população à informação. 3. Instituir um sistema de informação integrado a nível nacional entre benefícios e serviços socioassistenciais com diretrizes, metas e indicadores de monitoramento. 4. Garantir recursos financeiros para a produção de materiais técnicos e pedagógicos acessíveis sobre o SUAS e veiculá-los em múltiplos formatos de canais, internet, TV, rádio, visando o combate à desinformação de notícias falsas, fake news. E 5, ampliar a destinação de recursos financeiros para a implementação da política nacional para a população em situação de rua. E depois disso vem as moções, que foi encaminhada, que eu acredito que cada um possa ler. E aí finaliza o relatório. A gente vai fazer a leitura coletiva das moções, Marina, ou cada um lê individualmente? Olha, eu encaminhei, né? Eu não sei, se alguém quiser fazer a leitura, eu tô já sem fala já. Eu estou ainda sem acesso ao meu computador, parou aqui, eu não consigo pelo celular. Eu posso fazer então, deixa eu Eu só. não sei se é. Oi, pode. Seria mais assim, para a ciência do conselho, né? Eu não sei se tem algo no sentido de aprovação, porque a gente não tem moção como não. alterar as moções, né? Não tem... Não. A moção Então, não, seria para conhecimento. Então, eu acredito que é por isso que eles podem fazer a leitura depois. Agora, o Pode, né? relatório tem que ser aprovado para poder enviar. Eu já li no dia que recebi. Ah, então beleza. Uhum. E os demais? Pode, então, não ler? Eu concordo com a não leitura. Eu também concordo. A não leitura. Eu também. Eu também. Ah, então vamos ali aprovar, né? 1 aprova e 2 reprova o relatório da conferência. Pode votar. Eu vou falar por voz, eu aprovo, porque eu não sei teclar. Tá bom. Bora votar, galera. 2, 3. Vamos votar, gente? Só tem Já 3. 1, 2, 3. Quatro. tem 10. Tá aprovado. Aí o próximo item. É a denúncia da inexecução de serviço. Foi aquela denúncia que eu te encaminhei do Condim, Marina? Foi, aham. Tá. Se tu quiseres, todo mundo teve acesso à denúncia, gente? Ou se a Marina quiser fazer a leitura? Eu posso ajudar na leitura também. Por favor. Pra vocês dois. Deixa É eu só abrir. para esclarecer uma coisa sobre essa denúncia aí, né? Essa entidade, ela não é inscrita no nosso conselho, tá? Essa árvore da vida aí. Ela encaminhou uma inscrição. Foi feita ali a leitura já
da documentação, ela não tem nada na Palhoça. Foi feita a leitura da, da documentação, porque primeiro Normas faz a leitura, depois que faz a visita. Ainda não foi feita a visita, porque Normas pediu uma reunião antes para poder entender algumas questões. Mas eu entrei em contato antes com o Conselho de São José, porque eu percebi que eles não tinham inscrição em São José. Então, eles, como tem serviço lá, não tem inscrição. Aí eles falaram que não tinha, porque também tinha muita coisa errada, que eles estavam tentando se organizar, porque São José falou assim que, olha, é bem ruim, tá? Inclusive Eu lembro, eles participaram, Marina, ontem da conferência. Eles estavam no meu eixo e eles trouxeram a questão de que foi alguma questão jurídica, o próprio Ministério Público e o Judiciário fizeram uma interferência para, não sei se solicitar alguma readequação, alguma coisa que não passou para poder fazer a habilitação. Não é uma entidade confiável, pelo jeito. Assim, São José, a menina lá do conselho falou que é bem complicado, que inclusive, assim, ó, ela falou, desculpa a palavra, mas eles fazem descarte de mulheres na rua, né? Então, assim, tem muita responsabilidade na hora de fazer uma inscrição dessa, né? São José ainda não fez a inscrição, porque tem muita coisa errada. Então, assim, minimamente eles colocaram que eles têm alguma coisa em São José. Então, eles teriam, porque Palhoça vai visitar São José, concorda? Para ver como que funciona. E ainda assim, não vai inscrever a entidade, vai inscrever, se ela atender usuários da Palhoça, vai inscrever o serviço, né? Porque ele está atendendo. Mas no caso, não estão atendendo o usuário de Palhoça, é que eles têm interesse porque eles querem pegar aquele edital ali e abrir um serviço. Só que para abrir um serviço, eles têm que estar inscritos num outro conselho, sem ser o nosso, para depois ter a inscrição no nosso. E aí parece que eles têm uma inscrição lá, não sei, naquela cidade, não sei que lá velha, como que chama? Lá perto de Barra Velha? Barra Velha. Parece que lá eles têm alguma inscrição, mas não é na modalidade desse serviço, porque eles fazem várias coisas. Eles atendem no segmento de que trata o usuário dependente químico, né? Que é. Até esqueci o nome do serviço agora. Comunidade terapêutica, né? Eles têm comunidade terapêutica, tem assim, aquelas ONG que abraçam o mundo, né? Faz 300 coisas. Então, eles são meio assim, tem muita coisa. Mas é nesse segmento aí que a gente ainda não visitou. Eu não sei se foi falado sobre esse edital, deve ter sido, assim, eu não estava em alguma plenária, né, como eu sou suplente, mas teve o edital, né, para inscrição da sociedade civil para o acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência, é isso, né, que foi início do ano. E aí teve a abertura do edital, aí tem esse documento também ali no nosso e-mail, né, que tu mandou. Tiveram duas instituições que enviaram a documentação, e uma delas, que foi a vencedora, né, que pontuou melhor, foi a que escreveu depois essa denúncia. É isso, né? Tá. E aí ela escreve a denúncia. Porque ela não foi efetivado, né? Situar aqui. Isso. O edital... o termo de homologação do resultado do chamamento público foi publicado em 5 de maio deste ano. Deixa eu só abrir aqui. E daí tiveram, né? Foi essa Árvore da Vida, Casa Alta, teve uma pontuação 9,5, e uma outra que eu não sei ler o nome, FGA, que teve uma pontuação de 7,5. Então ficou deferido, né? Que essa Árvore da Vida, Casa Alta, seria a instituição que receberia o recurso, enfim, né, passaria para os próximos passos aí para efetivar o serviço de acolhimento para mulheres em situação de rua, então, de violência. E aí, no dia 26 de junho, eles encaminham esse ofício, então, para o CMAS. Vou fazer então, eles não enviaram para nós, eles enviaram para o Conselho da Mulher. Isso. E aí o Conselho da Mulher repassou para a Fran, né, Fran? É isso? Foi, a Estela repassou para mim. Na verdade, ela me pergunta
se ela teria que repassar. E eu conversei com a Marina e a gente entendeu melhor trazer para a plenária para discutir isso, né? Mas aqui no documento está remetido a Francine Cordioli, presidente do CMS, município de Palhoça, Então foi errado para o e outro. assinado. Mas eu acho que eles queriam mandar para o Condim. Eu penso, porque a Estela discutiu o caso. E foi a Estela que me repassou. Então, penso que ou eles fizeram errado para o conselho, ou eles só trocaram o nome ali, porque eles encaminharam direto para o Condim. E eles estavam presentes ontem no eixo 3 ali, né? Conversei com a psicóloga e ela trouxe essa questão. E o que ela trouxe foi que teve uma interferência do Ministério Público e do Judiciário em relação à execução do serviço. Eu sei que hoje a Luíse falou que ela ia explicar certinho o porquê que o município suspendeu essa coisa do edital aí, mas hoje ela não está presente, então talvez só na outra plenária que ela vai conseguir trazer a informação, o porquê da suspensão, né, disso daí. Tá, eu tenho uma pergunta. Essa situação que acarretou o descarte, digamos assim, dessa instituição, ela não é averiguada antes de sair ali a informação de quem ganhou? Então, eu acredito que funciona assim. Eles avaliam algumas coisas ali, porque ela encaminhou coisas que devia estar dentro do critério para ela conseguir, né? E aí ela deve ter A colocado. documentação é avaliada, né? Algumas coisas são avaliadas, eu acredito que ela passou, né? Só que assim, não sei se é igual concurso público, né? Porque às vezes a gente participa de um concurso público e a gente passa e nunca é chamado, né? Porque tem que ter a vaga, né? E aí, no caso desses editais aí, eu entendo que teria que ter chamado, porque parece que a gente tinha uma questão ali do MP também que estava exigindo que o município tivesse esse serviço. Mas assim, né, eu entendo que esse edital aí, se fosse ele, a gente só ia ter dor de cabeça com essa entidade aí, porque pelo que eu vi lá em São José tá um caos com essa entidade aí. Eu penso, a secretária, a nova secretária da pasta, esqueci o nome dela, se é Vivian, ela também estava ontem na Secretaria da Mulher, ela estava ontem presente na conferência, e ela trouxe exatamente isso que tu falou também, Marina. É um secretário. Desculpa, não, desculpa, não é secretária, ela é a gestora da pasta, é verdade. Foi uma coisa que nós discutimos também. Mas ela trouxe que parece que o Ministério Público solicitou que o serviço seja próprio. E por isso teve esse embargo. O que a gente poderia fazer também, Marina, é fazer um ofício solicitando à gestora da pasta explicação também, já que a Luíse não está aqui hoje. Mas eu acho que pode ser a própria secretaria, porque isso aí tem a ver com a nossa secretaria, porque é a assistência social que vai ter que implantar o serviço, e não a outra pasta lá. Eu acho que isso aí tem que ser encaminhado para o Maurício, tá? Não porque sai do fundo esse dinheiro. Talvez todo mundo um ofício para apurar essa denúncia, o que houve, o porquê que não teve o chamamento ali, por que não. O que vocês acham? Porque essa avaliação da documentação para determinar, né, quem vai, qual entidade, né, vai ser selecionada, tem que passar pela nossa comissão a nossa comissão aqui do CMAS. É ela que avalia? Como assim? Não entendi. A aprovação do credenciamento, né, Gabi? É isso que tu está falando, né? Isso. Como foi com a ADRA, né? A inscrição, sim, mas já está na nossa comissão desde não sei quando que chegou isso daí. Eu nem estava ainda, não tinha nem voltado quando chegou essa solicitação de inscrição. Foi feita a leitura da documentação e foi percebendo muita coisa estranha. Então, eles falaram, vamos fazer uma reunião com a entidade para tentar sanar algumas dúvidas. Mas, nesse meio tempo, eu conversei com o Conselho de São José e aí eu descobri mais coisas estranhas ainda. Então, tem muita coisa estranha ali. Muita coisa. Tá bem complicado. Eu acho que se a gente manda um ofício pro secretário da assistência e ele responder, a gente encaminha a resposta dele para essa entidade que está, porque ele deve ter uma justificativa muito boa para não ter dado sequência no.
É, E a gente pode, eu acho que tem que fazer, além, mandar já com um relatório com a posição do conselho, né? Para o Não, secretário. Não, a gente a só faz o opinião. questionamento ali, né? Porque quem vai Aham. responder vai ser ele mesmo. Porque é ele que cancelou, então ele tem que ter uma justificativa. Uhum. Não cancelou, então Tem qual uma foi análise, a. né? Acho Provavelmente que, seria ah, uma acho análise que, jurídica. acho que a gente pode colocar para votação, se todo mundo concorda em fazer esse ofício. Ah, Eu deixa eu só tenho escrever mais aqui. uma perguntinha. O município não está ofertando, então, esse serviço? Eu acho que eles, não. eles ofertam ainda da forma como eles faziam antes, que é colocar em hotel, né? Tipo, quando aparece uma mulher em situação Isso. de violência, ela fica hospedada, ela e os filhos, num hotel. E aí eu não sei por Entendi. quanto tempo, e aí essa equipe técnica da alta complexidade vai trabalhando ali algumas questões, não é isso, Fran? Que funciona? Eu Eu acho que a Karina posso. vai ter um pouquinho mais de propriedade, as meninas que estão, mas pelo que eu tenho conhecimento é isso, mas a gente não pode, na leitura que eu faço, isso não é considerado um serviço, né? Não, Compra tô de falando vaga que no a gente hotel. não, mas não fica A gente não totalmente tem descoberto. tipificado. Nós não temos tipificado abrigo em mulheres em situação de violência. Na verdade, quando aparecem essas demandas aqui no PAEF, a gente encaminha para a alta porque essa é uma questão da alta. Aí, como que a alta vai administrar, são questões de organização da alta, né? Então, tem situações que vai para abrigo, tem outras que, né, dependendo da situação, a família tem rede de apoio e volta para a cidade de origem, né? Então, tipificado não tem, só tem uma solução que a alta às vezes faz, dependendo da situação ali apresentada pela família, né? Mas não é um serviço. Sim. Pois é, Eu tenho mas que como estranho. complementar. Eu tenho municípios como Florianópolis, Joinville, que têm essas casas de acolhimento para para as mães, para as mulheres e para a família. Tem todo um apoio. Esse é um programa do governo federal, Chico, a Casa da Mulher Brasileira. A gente discutiu isso, inclusive, ontem no Eixo 3 também. Não são todos os municípios que são credenciados e foi uma das moções que, não sei se foi uma moção ou foi uma recomendação que a gente fez para adesão do município ao programa, né? Acho Para que que se foi uma tenha isso. proposta. Isso, foi uma proposta. Ah, Aham, E eu acho que bom, também teve alguma moção de recomendação também. teve, aham. que bom. Até, até há pouco tempo, eu acho que até o ano passado, existia uma parceria com a Casa das Anas, que é uma instituição de acolhimento para mulheres vítimas de violência em São José. E aí era como se fosse um serviço regionalizado, assim, né, da alta. Tinha algumas vagas, eu acho que eram 3 para Palhoça, e além disso tem ainda, né, essa possibilidade do hotel, ambas mediante o registro, né, de boletim de ocorrência da pessoa vítima, né, da mulher vítima. Mas Mas não essa está parceria tendo com a Casa das mais. Anas encerrou isso. Não sei se alguém sabe o motivo, assim, mas não tem mais essa É que parceria. parece Eu que tenho também uma tem a ver com o sugestão tamanho do município. Então a gente não vai mais se enquadrar nisso daí, tem que ter o serviço próprio. de regionalizar. Uhum. É, É, eu teria uma sugestão de convidar o secretário, mesmo que a Luísa poder, né, vai fazer assim, uma boa explicação, mas convidar o secretário para a próxima plenária também, para a gente escutá-lo, né? Além do documento, ele está aqui, a gente poder estar com ele. Dá eu para vou colocar a sugestão no ofício também, né? Construir o ofício solicitando explicação e convidando ele para que essa explicação seja feita em plenário. tá Até bom. porque, se surgirem dúvidas, ele já vai estar ali para responder. Tá. Então, assim, ó, encaminhar o ofício ao secretário sobre a denúncia para que ele possa responder a denúncia da Árvore da Vida. 1, sim, 2, não. Eu faço eu digo sim. É um, né? Eu não. Tá. Tá, foi feito. Foi aprovado, então a gente faz o ofício e também convida ele para participar da próxima plenária e para ressuscitar o assunto.
Próximo. Ressuscitar foi ótimo. O próximo seria em relação à Comissão de Financiamento e Orçamento, que é a aprovação dos balancetes e dos relatórios de empenho, né? Dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. E aí, só uma ressalva é que o relatório de maio, na última plenária, não, na própria comissão foi aprovado com ressalva, por conta do item de aquisição do scanner biométrico, que eles estão fazendo a captura da digital do setor de identificação, que é o posto do IGP que fica dentro da secretaria, e o valor que está ali foi de 2.815, e a discussão que a gente teve na comissão é se a compra desse equipamento ele tem que ser feito com dinheiro do fundo ou se ele tem que ser garantido pela Secretaria de Segurança Pública. Então, como a Luíse ficou de verificar isso, a gente aprovou o relatório de maio com ressalva. E a gente aprovou na comissão que a gente ia encaminhar um ofício para o Estado responder. Não sei se seria o Estado, se seria a Secretaria do Estado, se é uma coisa que manda de conselho para conselho, daí a gente tem que resolver hoje. Que aí eles vão dar a resposta se... Porque, assim, olhando de longe, parece que é uma coisa mais da Secretaria Segurança Pública. de Segurança Pública, comprar o aparelho. Tanto que o primeiro aparelho foi comprado por eles. Daí Sim. quebrou, a assistência foi lá e comprou outro. Mas esse dinheiro pode ser feito isso? A dúvida é essa. A justificativa que a Luíse me passou é que é um equipamento que foi comprado, como ele não foi de alto custo, ela achou que não teria problema, e que ele vai ficar para a Secretaria de Assistência Social. E ele está sendo usado para o público da assistência social. Inclusive, nenhum outro usuário direto do IGP, ele usa esse aparelho. São só os usuários de CRAS, CREAS e os usuários que utilizam ali a própria secretaria. Então, essa foi a justificativa e, por este motivo, ela não viu problema para a aquisição do equipamento. Mas, na comissão, a gente discutiu a necessidade de fazer o ofício questionando, talvez, o Conselho Estadual sobre se mesmo que seja de baixo valor e seja utilizado para usuários de assistência, se está correto esse procedimento. E também o dinheiro que saiu foi aquele dinheiro que é incentivo à gestão, uma coisa assim. Aí esse dinheiro de incentivo à gestão, ele pode ser para isso ou ele só serve para a capacitação dos profissionais? Uhum. Porque eu sei que esse dinheiro também serve para a capacitação de profissionais, não é? Sim. Tá, então... Eu penso que a gente pode acatar o que sugerir, na verdade, né, aqui, é a sugestão da comissão, que é fazer um ofício para o Conselho Estadual. Ou se alguém tiver mais alguma sugestão de para qual órgão encaminhar. Se ninguém tiver, Marina, se tu quiseres colocar como sugestão, então, ali para... Eu acho que são duas questões aí, né? A construção do ofício e a aprovação dos balancetes. Alguém tem alguma... Eu coloquei assim, aprovar orçamentos de janeiro a maio, com ressalva no aparelho de coleta digitais, que codetais, tem que arrumar, digitais do IGP, enviar o ofício para questionar a legalidade da compra com o dinheiro desse fundo. Tá, só um questionamento. Alguém tem alguma ressalva em relação aos outros relatórios, aos balancetes e os relatórios de empenho dos outros meses? Na comissão, o único que teve ressalva foi o de maio. Ô, Marina, essa compra foi feita pela Secretaria da Assistência? Foi. Sim. É porque, geralmente, quando é feita uma compra dentro das secretarias, eles já têm que passar por uma comissão que vai dar essa permissão de compra e já tem que ter uma justificativa, né? Então, se ela não tivesse justificativa, ela já compra provavelmente não seria aprovada. Então, provavelmente tem isso, mas o que acontece ali? Acontece que a questão dos dinheiro do fundo, ele é às vezes mal entendido. De vez em quando eles compram coisas que não pode ser com aquele dinheiro, mas não estou falando que é maldade nem nada, é que às vezes a pessoa não tem o conhecimento, que a assistência social é bem chatinha, assim, a questão seria do só mais dinheiro, uma sabe? questão de interpretação, então. Oi? Seria mais uma questão de interpretação e não de ilegalidade. E pode ser, né? De interpretar que tanto que a pessoa falou, eu entendi que não tinha problema porque é pro serviço.
Mas mesmo que seja por serviço, é muito certinho para onde pode ir dinheiro, sabe? Por exemplo, na assistência social, não pode comprar remédio com o dinheiro da assistência, não pode comprar fralda com o dinheiro da assistência, não Educação pode também comprar tem óculos com o dinheiro da seus, assistência. Então, seus porém também, tem que ser tudo muito desenhadinho, muito certinho, porque senão não é aprovado. e daí não estou falando que foi por maldade, estou falando que às vezes passou alguma coisa que não podia, né? E daí se a gente aprova e está errado, né? Daí dá problema. A gente não está falando em má fé, né? A gente está falando até Engano nessa mesmo. conferência, até porque faz parte do nosso papel enquanto conselheiros analisar todos os empenhos, senão a própria contabilidade faria isso, né? Já que eles têm os aspectos legais, né? Aqui, como conselheiro, a gente está na função de entender talvez até a própria legalidade disso, mas não baseada na má-fé ou não, mas só na destinação correta do recurso e para qual secretaria cabe a apropriação desses bens. É porque é bem complexo, né? O fundo da assistência é complexo. Então, às vezes, passa umas coisas que não pode, né? Podemos colocar, então, ali no chat, Marina? Eu estou terminando aqui. Tá, texto maior, né? Ó, vai ficar assim, deixa eu ver. Aprovar orçamentos de janeiro a maio, com ressalva no aparelho de coleta de digitais, deixa eu colocar, no empenho de maio, né? Isso, relatório de empenho de maio. E enviar ofício para questionar a legalidade da compra com dinheiro desse fundo. Um aprova, dois aprova. Agora, ou enviar um ofício para quem? É Para o para o Conselho Estadual, né? Pelo que na Comissão de Financiamento a gente deliberou pelo Conselho Estadual. Então, ficou meio confuso se era o SES ou se era a Secretaria do Estado, né? Dá para fazer para os dois? Secretaria Estadual de Assistência Social. Tá. Uhum. Pronto. Um aprova, né, para fazer assim, o dois não. Eu aprovo. Tá. Próximo, vamos lá. 3, Foi. 6, 7. Deu. Tá aprovado. Próximo. O próximo assunto, então, é o que mais interessa nos próximos meses, que é a questão da eleição, né, para o novo biênio de 2025 a 2027. Nós temos a aprovação do edital e do regimento da eleição. Ambos foram encaminhados por e-mail. A gente já tem a comissão feita, né? Foi aprovada na outra plenária, então já teve a reunião da comissão, foi apresentada essa documentação, a comissão aprovou. Eu só não sei se tem alguém da comissão aí hoje. Parece que não. Acho que era a Regi, a Miriam, não, a Miriam não. A Gabi. A Gabi não? Não, é Não. a Regi, A Miriam, a Marina. a Miriam e a Marina, a Marina lá da PAI, a Regi, tem mais uma, a Miriam. A Miriam. São Tá. 3 pessoas. Uhum. Vocês chegaram a ler o documento enviado? Uhum. Acho que a única dúvida que ficou e que foi feito ofício, né, que foi na questão levantada até foi na pré-conferência, né, Gabi, que a gente discutiu a questão da reeleição por mais de 2 biênios do representante dos não-gov. A Marina, ela já fez o ofício, remeteu ao Conselho Estadual, né, Marina? Só que a gente não obteve resposta ainda, inclusive eu até estava antes da plenária aqui lendo aquele material que tu me encaminhou, e eu penso que aquele material ele deve ser rediscutido após a resposta do Conselho Estadual, que é a questão da recondução dos representantes governamentais, quando o gestor público ele justifica a sua recondução, e os não governamentais não poderem ter esse mesmo acesso, né? Então, eu penso que a gente deve aguardar. A única ressalva que eu tenho em relação ao edital, mas que a gente não tem muito o que fazer, porque ele segue as normas do Conselho Nacional, né? E isso vem de cima para baixo. Mas a única proposição que eu faço para a gente trazer isso, e mesmo que a gente não tenha recondução aqui de alguns representantes, mas que o Conselho não deixe de discutir isso
né? A gente, por exemplo, aqui do sindicato eu não vou poder, porque eu já estou no segundo biênio, mas o Chico provavelmente ele vai permanecer, né, candidato à reeleição, mas que não se deixe esse assunto morrer, né? Acho importante, quando a gente fala de paridade entre governamental e não governamental, e a gente dá a possibilidade para o governamental ir à reeleição, à recondução, a gente perde na paridade, né? A gente perde essa questão da democracia. Então, eu penso que a gente não deve perder essa discussão. Aquilo Ô, ali é mais Francine, para a questão de pequenos posso... municípios, né? Então, a gente tem município ali com 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, então é outra realidade. Agora, os municípios de grande porte, a gente tem muita gente que pode participar do conselho, a gente não tem essa demanda de ficar justificando para o conselheiro continuar, né? Mas Sim. enfim, vamos esperar a resposta do Estado, mas eu sugiro que a gente aprove essa documentação com as regras que a gente já tem no nosso regimento. Por quê? Porque eu vou sair de férias em agosto. Quando eu vou voltar ali no segundo edital ali que a gente vai lançar, já vai ser o dia de tocar as coisas, senão a gente não vai conseguir fazer. Aí, caso venha uma resposta, né? Diferente daquela que a gente imagina que venha, aí a gente muda as coisas e faz, mas já está tudo pronto, eu já fiz os ofícios que vai encaminhar para as entidades, para o governo, para todo mundo, já está tudo encaminhado. E aí, quando eu voltar de férias, é só colocar e mandar. Então, se a gente tiver a necessidade de alterar as coisas, a gente altera antes de fazer. Talvez até das minhas férias eu mexa em alguma coisa, mas não pretendo, não. Eu pretendo tirar as minhas férias de férias mesmo. Alguém tem alguma dúvida, gente, em relação ao edital ou o regimento da eleição? Se Não. ninguém tiver, eu acho que dá para colocar para aprovação, Marina. Pode aprovar em bloco daí, né? Os dois juntos? Isso, é. Aprova em bloco. Aprovar o edital e o regimento da eleição do CMAS, gestão 2025/2027. Então, aprovar o edital e o regimento da eleição do CMAS, gestão 2025 a 2027, 1 aprova, 2 reprova. Só votar, gente. Eu sou um. Tá. Deu? Deu. Conseguimos vencer? Cadê a... Meu Deus, cadê a Altana? Que susto. Não, cai. Voltei. Aprovado, então, Marina? Aham. Acabou? Acabou. A pauta que tu me mandou era essa. Alguém mais tem alguma questão, gente, para falar? Que provavelmente, segundo a Marina, então a gente só vai ter plenária em setembro, né, Marina? Ah, sim, eu vou sair de férias. O rapaz que está aqui, o Fábio, ele não trabalha, ele só trabalha de manhã, né? Então, se tiver comissão que consiga fazer as coisas de manhã, ele falou que pode vir usar o conselho aqui, sabe? À tarde ele não faz, porque ele trabalha à noite, daí ele vem para cá de manhã, trabalha de manhã aqui, depois ele vai para casa dele, tem que descansar, porque à noite ele trabalha, né? Ele trabalha em forma de plantão, assim. Então, a gente vai estar descoberto agora em agosto. Caso tenha plenária, eu, antes de sair de férias, vou passar ali o link na mesa diretora e vocês vão ter que se organizar. Agora, reunião de comissão vai ter que aguardar para setembro. A não ser que vocês também podem fazer as coisas entre vocês, né? Pode se reunir, por exemplo, nossa comissão pode se reunir no meu CRAS, né? Vocês se organizar e aí faz à tarde lá no CRAS, faz presencial. A documentação está aqui para vir retirar, para imprimir coisas. Só combinar com o menino para vir de manhã com o Fábio, aí vem de manhã, imprime material, pede para o motorista vir buscar as coisas e aí se organizar entre vocês. Não dá para contar com o apoio daqui nas férias, não vai ter como. Mas aí eu penso que isso pode ser discutido nas comissões, quando a Luísa voltar, se tiver alguma coisa urgente, aí a gente conversa ali no grupo da mesa diretora também, para
para verificar. Tá, aí depois... Essa pauta do serviço do acolhimento para mulheres, será que não poderia ser uma reunião mais isolada, assim, em agosto, já que a gente já começou a discutir, tá só lá para setembro? Podem fazer a plenária, só que, como eu estava falando, vocês vão ter que se organizar entre vocês, sem o apoio aqui da secretaria, né? Que não vai ter como. Né? Mas, eu sou a favor que tenha plenária em agosto, né? Que façam as coisas, até porque pode aparecer até pauta, né? Daí faz, mesmo que seja essa daí a única pauta, faça, só que assim, é só para falar que é vocês que vão ter que se organizar. Eu dou essa sugestão, assim, para não deixar se estender muito, até porque vai ter toda a mudança aí de conselheiros, que isso também acaba Atrapalhando. demorarem mais, assim, então acho que a gente não deixar se estender muito essa pauta, e quem sabe esse relatório que vocês ficaram de fazer, iniciar, Marina, se de repente quiser dar uma lida no que tiver feito, tu e a Luíse, já que você está falando de outra coisa agora? né? Você está falando da pessoa extensão de rua? Pautas. Uhum. Isso. Minha sugestão, se possível, né? Essa do acolhimento das mulheres, e se vocês já tiverem iniciado, a gente poderia até fazer uma leitura juntos, enfim, né? E complementar. Certo. Tá bom. Mas aí, e se precisarem de alguma ajuda com alguma coisa, fica à disposição também. Ou também, Gabi, que a gente pode também se colocar à disposição do secretário, voltando no assunto, né? Se colocar à disposição do secretário, já, se talvez não tiver a plenária, mas para a gente fazer uma reunião específica sobre esse assunto. E aí a gente vê aqui quem tem interesse de participar, eu me coloco à disposição. Se mais alguém quiser acompanhar, daí a Marina só altera o ofício ali. Eu também eu gostaria. Tem que saber a Aline da Alta também, né? Isso. Aham. O que tu acha, Marina? Vocês que sabem. A gente convida ele para a plenária, e daí tu podes apontar no ofício que a plenária possivelmente vai acontecer em setembro, mas que antes da plenária a gente gostaria de uma reunião com alguns representantes. Mas eu acho que vocês podem fazer a plenária de agosto. Faz a plenária de agosto em agosto, nem que seja só esse assunto, que ela vai ser validada como plenária. Daí a gente já coloca a data para ele ali, convidando para participar. Tá. E o Fábio, ele, na plenária, ele faz ata, faz tudo? Como é que funciona? Não. Faz. Mas a ata quem faz é a secretária do conselho, que é a Magli. Ah, tá. Tá certo. A Magli faz não é ele? Tá. Então, acho que a gente pode manter mesmo a plenária, mesmo que tenha só esse assunto para discutir. Eu acho que é válido manter e tocar esse assunto. Aí fica também menos coisa. E assim, né? Isso se não aparecer coisa daqui a lá, né? Daí vocês vão se organizando. Tá. Acho que é isso então, gente. Mais alguma sugestão? Então, acho que vencemos a pauta. É isso. Nos vemos, então, em agosto. Tá bom, gente. Obrigada, viu? Até mais. Obrigada também. Tchau, tchau. Obrigada. Abraço aí. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada a todos. Até mais. Obrigada.